Mas vamos lá, sejam bem-vindos. Quem está aqui agora assistindo, da TV Galáctica, da Rádio Cutia, e todos aqueles que forem assistir depois do ao vivo. Hoje eu estou trazendo um tema assim muito especial na vida, que é para a vida de todos nós, né? Um entendimento assim que às vezes não é fácil, né? A nossa mente nos confunde, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, a nossa mente mente, né? Exatamente o que acontece. E nessas mentiras que a gente vai contando para a gente mesmo, a gente vai se afastando desse estado de ser, né? Que a gente já nasceu, nesse estado de plenitude e de contentamento, que a gente vai entender já já. Então, vamos começar, como em todas as semanas, vamos começar assim com essa, abrindo a nossa respiração, trazendo a nossa presença para aqui o agora. Vocês vão entender que para a gente viver esse estado de contentamento é essencial a gente aprender a se conectar com aqui e o agora, né? Então, o aqui e o agora está aqui, só que nossa mente está assim, ó, que nem um macaquinho, pulando de galho em galho. Aí ele vai se afastando, o momento presente fica aqui, o macaquinho ali, a mente pensando já está longe, né? Então a gente tem que aprender a trazer ele de volta, né? E aí muitas coisas começam a mudar na nossa vida. E uma delas é esse estado de contentamento. Então vamos lá? São 2 minutinhos, tá, gente? É bom a gente fazer isso no começo do programa, para quê? Para que a gente possa se conectar de uma maneira mais intensa, mais profunda com aquilo que eu estou falando aqui. Então procure dedicar aos próximos, olha, menos de meia hora agora nós temos, né, de programa. Então, esses minutos para que você possa se dedicar a fazer essa conexão com esse conhecimento. Se tiver uma caneta, um papel à mão, vai anotando o que te chama mais atenção, porque você pode estar levando isso aí para a tua vida, para o teu dia a dia, né? Olhando aí as tuas anotações, para a mente, cada vez que ela revê aquela informação, você ir assimilando, né? Assimilando é quando você começa a se apropriar daquele conhecimento, você não precisa mais lembrar dele, ele já faz parte de você e você consegue colocar ele na tua vida sem necessidade, né, de um lembrete, ou sem necessidade de você fazer a coisa e depois você falar, nossa, esqueci que era para eu ter feito de outro jeito, esqueci que eu poderia ter resolvido de outra forma, né? Então vamos lá, acomodem-se nas suas cadeiras, sofá, onde você estiver. Ai, vamos 2 minutinhos de respiração, feche os seus olhos, fechando os olhos, se conectando bem com o seu interno, com o seu mundo interno, com o seu eu maior. Respire 3 vezes profundamente, inspirando o ar pelas narinas, soltando o ar pela boca. Inspire, se nutrindo de tudo que o prana traz para você, de todas as possibilidades, né, de toda a oxigenação e revitalização do seu corpo. Solte o ar descontraindo todas as suas tensões físicas, mentais, emocionais. Solte. E aí vai trazendo essa intenção à medida que você respira, de você sim se desapegando de todas as suas tarefas, de todas as suas preocupações, de tudo, de qualquer outra distração que possa existir na sua vida, e manter o seu momento, a sua atenção no aqui e no agora. Respire naturalmente, à medida que você for relaxando, que você for descontraindo, e vá sentindo o seu corpo. Partindo pelos pés e pernas até alcançar os glúteos. Vá fazendo uma rotação da sua consciência pelo seu corpo, sentindo cada parte do seu corpo, no aqui e no agora. Subindo pelo tronco até alcançar os ombros, descendo pelos braços até alcançar os dedos das mãos. E lembre-se, se outros pensamentos lhe vierem à mente, não se detenha neles, também não tente afastá-los. Apenas se desapegue, deixe esse pensamento passar, fale tchau, distração, tchau, pensamento, e retorne sua atenção para a prática. Suba pelas costas até sentir
na altura dos ombros e o pescoço, tomando consciência de cada parte. Sentindo a sua nuca, a sua cabeça, suas sobrancelhas e testa. Tomando consciência de todo o seu rosto. Tome consciência do estado em que você se encontra agora. E a cada exalação, vá soltando e soltando, relaxando cada vez mais os ombros, relaxando cada vez mais o espaço entre as sobrancelhas, descontraindo cada vez mais a testa e as pálpebras dos olhos. E então, vá abrindo os olhos e você pode se espreguiçar, se alongar de um lado e para o outro lado. Pode fazer uma pequena torção. E é isso. Então vamos começar, né, o nosso programa Consciência Yoga dessa segunda-feira. Aliás, que essa semana até me perguntaram, né, sobre o yoga, Consciência Yoga, mas é uma aula de yoga, o que que é, né? Então, Consciência Yoga, ela vai além, né? A minha proposta aqui é ir além do que se conhece aqui no Ocidente sobre uma prática de yoga. Porque a palavra yoga, gente, significa reconexão. Reconexão com você mesmo e com o todo, né? Quando você se conecta com você mesmo, como você já faz parte do todo, você automaticamente se reconecta com o todo. Então, quanto mais amor você sente por você, mais você consegue sentir amor pelo outro. Quanto mais você respeita você mesmo, mais você consegue respeitar o outro. Então, reconexão, o processo yoga, né, que é esse processo de reconexão, é uma aproximação do seu eu superior e uma conexão, portanto, com a sua espiritualidade. Então é isso que eu procuro trazer aqui para vocês. Toda semana tá trazendo esse conhecimento yoga, algumas práticas também, muitas práticas esse ano. Já estou começando a rechear ali o canal do Pamela Jaque Yogini com práticas mesmo, porque aqui eu já trago mais a explicação, porque a gente sempre precisa, né, das duas coisas. A gente precisa ter o conhecimento e a prática desse conhecimento. E é aí que a gente se empodera dele, né? Então vamos lá, gente. Hoje aqui tá cheio de mosquitinho. Esquentou aqui em Ubatuba, que é uma loucura. Meu Deus do céu, depois de tanta chuva aqui, que a gente tava até mofando, né? Aliás, no país todo, né, gente? Que coisa, né? Uma vibração ali por todas essas pessoas, né, e animais e seres que tenham sofrido aí com essas enchentes. Graças a Deus aqui em Ubatuba não aconteceu, pelo menos a gente não teve notícia de nada assim muito drástico, assim como já aconteceu outras vezes, né? Mas vamos começar então falando de contentamento. Contentamento no yoga, dentro da estrutura do yoga, da estrutura de Patanjali, a gente chama de Santosha, e que está dentro dos 5 niyamas, tá? Niyamas são todas as observações, os processos de observações com você mesmo. Então, você tem práticas, né? Você tem conhecimentos que você tem 5 princípios do yoga, que é de observância em relação ao mundo externo, então é você observando o mundo, e os 5 que você observa para dentro de você. Então, são os princípios, o que eu observo quando eu me relaciono com o mundo e quando eu me relaciono comigo mesmo. Então, o estado de contentamento é algo que parte de dentro da gente, né? É algo que parte de dentro da gente e que ela vai se refletir para fora. Então, o que é contentamento, afinal, né? Contentamento é estar feliz, contentamento é realizar sonhos, contentamento... O que é contentamento, né? Contentamento, vamos imaginar o seguinte, gente. Puxa vida, eu queria até ter pego papel e caneta aqui para mostrar para vocês um desenhinho. Então, imagina assim. Você tá aqui, nesse nível. Você tá aqui nesse nível, tá? Se você tem muito feliz, você tá para cá. Imagina que isso aqui é o equilíbrio. Esse aqui vamos dizer assim, é o equilíbrio mesmo, o seu centro. Aí um dia você tá muito feliz, um dia você tá chateado, um dia você tá super alegre, o outro dia você tá sentindo raiva.
E não é nem um dia, né, gente? São momentos. Então, eu tenho um estado aqui de que eu estou centrada e eu tenho emoções que oscilam. Então, as emoções, elas são passageiras. Eu tô com raiva agora e pode ser que daqui a meia hora a raiva passou, daqui a uma semana a raiva passou, né? Aí vai depender do processo de cada um. Pode ser, às vezes, o que acontece é que muitas vezes a raiva passa, naquele momento você vai viver tua vida, mas você fica remoendo isso internamente, e aí daqui a pouco você lembra de novo disso, e você lembra de novo disso, e cada vez que você lembra, você vai reviver essa emoção, essa mesma emoção novamente, né? Então, o estado de contentamento é quando a gente consegue alcançar um estado de consciência, uma forma de a gente observar o mundo, aonde a gente pode viver essas oscilações sem que isso nos altere, estere o nosso estado de plenitude, vamos dizer assim, o nosso estado de contentamento, de eu me sentir bem. Então, por exemplo, eu posso estar num trabalho que eu amo fazer. Você está no teu trabalho e você ama fazer esse trabalho. Só que então, às vezes tem dias que algumas coisas não podem não dar certo, né? Que de repente estressam. Sei lá, então você chegou no trabalho e você tinha que acabar algo importante, a luz acabou e você não tem controle sobre isso, ou você ama o que você faz e você precisava que um parceiro de trabalho teu, um funcionário, um terceiro entregasse algo para você poder concluir aquele trabalho e não entregou, enfim, né? N situações podem acontecer, boas, tanto boas quanto ruins, mas de fato você ama aquele trabalho. Se alguém chega para você e fala, olha, por que você não pede as contas desse trabalho? Então você fala, não, eu amo esse trabalho, né? Eu amo fazer esse trabalho. Então, ou seja, eu tenho essa certeza dentro de mim e essa sensação de realização de estar fazendo o que eu amo fazer. Mesmo que às vezes coisas ruins aconteçam, né? Assim como as boas, né? Porque tem muitas coisas boas que tiram a gente daqui, a gente fica super feliz, fica super alegre e depois você volta ao normal. Então, aquilo é passageiro. Qual é o problema? É que às vezes a gente não tem essa percepção. Então, a gente fica triste com alguma coisa, fica estressada e a gente fica em looping. A gente esquece que está fazendo uma coisa legal. E a gente só leva a nossa atenção para aquilo que não deu certo. Ai, eu adoro esse trabalho, mas puxa vida, sempre, porque hoje eu não sei o quê, porque ontem não sei o que aconteceu, porque amanhã eu estou na dúvida sobre tal coisa. E aí, você pode estar fazendo exatamente o que você quer, está exercendo a função exatamente o que você quer, mas você não consegue se sentir feliz. E isso para todas as áreas da vida, né? Então, se você está numa relação, né? Sabe aquela história? Coloca na balança. Ah, coloca na balança. Por quê? Porque nada é perfeito, né? E diga-se, não existe o que é perfeito. No Shiva Sutras está lá, num dos sutras está descrito. Se você acredita na perfeição, se você busca a perfeição, isto já é uma imperfeição em você. Porque o que é perfeito é relativo para cada um, né? A verdade absoluta é só uma verdade, é o que é e é. E ele simplesmente é, e é assim que a coisa acontece. O resto muda, né? Dependendo da época, da sociedade, do tempo, enfim, de uma série de coisas, né? Então, é disso que se trata o contentamento. Então, hoje eu até de manhã, não sei se alguém entrou lá no meu Instagram, lá no Stories do Instagram do Facebook, né? Que eu fiz um desafio para vocês. Eu pedi para vocês, durante o dia, pelo menos em 3 momentos, observarem qual era a emoção que vocês estavam sentindo. Porque, de repente, hoje, em algum momento da manhã, eu fiquei super, nossa, na conexão, super assim. Depois, de repente, aconteceram coisas que eu tinha que resolver, tinha ali um horário, aí eu comecei a ficar um pouco ansiosa, um pouco estressada, né? Aí depois eu saí, precisava resolver eu ter uma informação, eu não conseguia que a pessoa me ligasse, essa pessoa me ligou e me passou essa informação, e isso me deu uma enorme satisfação e tipo assim, sabe, missão cumprida, resolvi, já recebi aqui a informação que eu precisava. Então vocês vão perceber que durante o dia
as nossas emoções estão em vários lugares, assim como nossos pensamentos também. Às vezes nossos pensamentos estão em cima de uma tarefa que a gente está executando, às vezes a mente está lá na frente, pensando no futuro, às vezes nossa mente está lembrando de algumas coisas que está lá atrás, né? Então, como eu falo em quase todos os programas, a mente mente, mas na verdade a gente precisa da mente aqui, né? Na verdade a gente pode mudar isso. O problema não é a mente em si, é como a gente se relaciona com a mente. Então, quando a gente faz práticas introspectivas, quando a gente começa a se conectar com o momento presente, quando a gente aprende a observar de uma forma desapegada, né? Uma observação fenomenológica, né? Observar o fenômeno. Então, o que acontece é que a gente consegue ver aquilo que está acontecendo dentro do todo que é a nossa vida. Então, se de repente você tem aquele filho tão sonhado e você ama de paixão esse filho, mas às vezes esse filho, né, acaba fazendo bagunça, não obedece você em alguma coisa que ele deveria estar obedecendo, né? E você fala, ai meu Deus, né? Veio uma série de responsabilidades junto, mas aquele filho você não questiona, nossa, sabe? O amor que você tem por ele, né? O quanto, né, de todos os outros momentos que compõem essa relação, que trazem tanta alegria, que movimentam tanto esse amor, né, alimentam tanto esse amor que a gente tem dentro, e isso vale para tudo, para as nossas relações amorosas, para as relações com em nossas amizades, né? Tava até conversando com uma amiga esse final de semana, né? E alguns momentos, às vezes, né, nós duas temos, assim, ideias bem claras sobre a vida, sobre o que a gente pensa, né, e às vezes podem acontecer momentos em que ela tá pensando de um jeito, eu tô pensando de um outro, e aí fica um clima um pouco mais tenso. E a gente conversou disso, né, como é importante, né, não só colocar o ponto de vista, a partir da onde esse ponto tá vindo. E aquele que está recebendo aquela opinião, se abrir para a escuta e querer entender o porquê daquela pessoa tá colocando aquilo naquele momento, né? Porque senão acaba passando pelos nossos filtros sem a gente perceber. E aí a gente começa a alimentar uma coisa que não é boa pra gente e a gente esquece o todo do que essa relação significa para você, de todos os momentos de alegria, de felicidade, né? Então, gente, este é um ponto, porque nós temos que ser realistas. A vida não é feita só de momentos alegres, né? Nós passamos aqui por um momento de pandemia, agora nós passamos por várias situações climáticas, como foram as chuvas agora, então vem muitas perdas, né? Perdas dolorosas, né? Então, a vida, ela tem esse movimento. Isso é um fato. A forma como a gente lidar com elas é que pode mudar, né? Quando a gente fala de superação, nossa, olha, essa pessoa, sabe, sofreu um acidente, perdeu, sei lá, o movimento das pernas, mas ainda assim ela conseguiu se superar e está fazendo isso, 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 isso. Enquanto talvez outra pessoa passou pela mesma situação e se fechou no mundo, parou com tudo e começou a parar de agir no mundo, né? Vai parando de gerar a vida, né? Vai ficando cada vez mais fechada, mais triste. E então, um ponto é como a gente vai lidar com essas situações de dor, né? O outro ponto é onde eu alimento a minha atenção. Então, no primeiro ponto, só para encerrar, o primeiro ponto, como eu vou lidar com essas situações, né? Do dia a dia que acontecem, que chateiam a gente, às vezes situações importantes. Então, quando eu trabalho atenção plena, eu consigo observar isso de fora, eu vejo o que este momento, este acontecimento representa diante do todo, e aí eu posso, inclusive, ter um outro patamar de consciência para resolver este problema, e eu, ao mesmo tempo, perceber que aquilo é passageiro, né? E a gente se entrega ao fluxo. A gente vai começar a aprender a se entregar ao fluxo da vida, daquilo que a gente não pode controlar, ou daquilo que já aconteceu e que vai ter seu tempo para se recuperar. Então, quando eu treino atenção plena, quando eu treino desapego,
é esse tipo de coisa que eu vou conseguir, esse tipo de consciência que eu vou conseguir. A outra coisa é que tipos de pensamentos eu alimento. Então, eu detectei essa situação, passei por uma coisa ruim, mas tem um monte de coisas boas acontecendo. Gente, olha, às vezes eu posso ficar chateada com alguma coisa que aconteceu, mas cada vez que eu vejo essa vista aqui, ó, cada vez que eu vejo essas plantas, cada vez que eu olho para o céu, cada vez que eu caminho aqui essa avenida, eu vejo o mar, eu falo, meu Deus, gente, eu tenho todos os meus órgãos, sabe? Eu tenho toda essa natureza ao meu redor. Eu tenho uma família, né? Eu tenho, bom, e aí eu começo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e são tantas coisas que eu tenho, sabe? Até esse meu notebookzinho aqui que eu amo, sabe? Os equipamentos, enfim, são tantas coisas que eu tenho que eu falo, meu Deus, né? Às vezes algumas coisas acontecem. Então, que tipo de pensamento eu alimento? Né? Eu vou ficar apegada àquilo de ruim que acontece? Ou eu consigo me desapegar, olhar para aquilo e perceber todas as coisas boas que acontecem? Aliás, isso é uma prática que você pode fazer. Às vezes acontece uma coisa, você vai falar assim, Pamela, mas poxa vida, sabe? Sei lá, eu tive uma perda grande, perdi uma casa, perdi uma pessoa querida, você pode estar passando por um momento de saúde difícil, né? E aí parece que o que eu estou falando ela é muito fácil, né? Não é fácil. Tudo é treino, né? A gente tem que aprender o que esse processo, racionalmente, talvez você consiga entender, mas é difícil sentir no coração. Porque, gente, a gente só se empodera de um conhecimento, a gente só assimila um conhecimento quando eu entendo ele mentalmente, mas quando o meu coração passa a sentir assim. Então, se eu estou falando uma coisa aqui, que racionalmente você fala, é isso, mas no coração você não consegue sentir, mas não dá, sabe? Aí, como é que fica, né? Então, isso aqui é o treino. Essa é a prática diária da atenção plena, da meditação, porque você tem algumas coisas que você vai sentir, gente, que não adianta nem eu falar. O que eu posso te afirmar, a forma como você enxerga a questão, ela muda completamente. De uma maneira que a questão racional não pode entender. Às vezes é o óbvio. Você fala, mas como é que eu não percebi isso? Puxa, mas eu já tinha pensado isso. E agora, como é que de uma forma tão de repente aconteceu? Não foi de repente. Foi através de um processo de reconexão com você mesmo. Que várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Né? É a observação com desapego. É abrir a consciência para perceber outras coisas que você não percebia antes. É para você analisar a situação com outro nível de consciência que você não tinha antes. É por isso que toda a mudança acontece. E aí eu posso alcançar Santosha. Então, eu sei que eu vou passar por várias coisas boas e ruins na minha vida, mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu nutro esse amor por mim mesmo, né? Eu sei porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, voltando aqui naquele exemplo do começo, né? Se você está num trabalho que você ama, por mais que coisas ruins aconteçam, esse sentimento de amor, de determinação em se manter naquilo, ele permanece inabalável em você. E quando a gente passa por uma situação muito difícil, e eu vou falar isso por experiência própria, a primeira coisa que eu penso sempre, o que eu tenho que aprender com isso? Né? O que eu preciso aprender com essa, de repente, uma doença que apareceu em você, uma grande perda que aconteceu com você, uma grande desilusão que aconteceu com você? Tudo é colocado para você para um aprendizado. E enquanto mais a nossa consciência se abre, mais eu posso entender o que aquilo significa e tomar as ações necessárias para que eu possa me restabelecer disso, né? Para que eu possa superar essa situação, né? E
me manter em contentamento. Então, eu sei que eu passei por essa situação muito difícil. E isso aconteceu comigo. E olha, gente, são 4 anos. Um processo de 4 anos. Em outro programa, eu posso até contar para vocês, porque agora faltam 5 minutos para terminar o programa, tá? Então, quando eu falo, olha, faça a prática de mindfulness 5 minutos, 3 vezes por dia, 5 minutos cada vez. Né? Então, você vai parar de manhã, você vai fazer na hora do almoço, de repente, antes do almoço, de preferência, porque você já prepara teu corpo para receber esse alimento, e antes de dormir, para você ter uma noite de sono profundo, tranquilo e renovador. Né? E à medida que você vai fazendo isso, você vai reestruturando a forma como você vê o mundo e você pode se reencontrar com esse contentamento novamente, né? Porque só o fato de você estar aqui, só o fato de você alimentar o amor por você mesmo, você pode estar assim, cara, eu perdi tudo. Eu me lembro que eu li aquele livro daquele cara que acorda às 5 horas da manhã. Gente, eu sou péssima com nomes, né, de livros, de pessoas, né? Mas tem um cara famoso aí que escreveu um livro, né, para você mudar a tua vida acordando às 5 horas da manhã, né? E que ele fala assim, eu perdi tudo, tipo assim, não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia ganhar, uma baita dívida, né? Mas de repente você tem aquela fé dentro de você. Você tem esse estado dentro de você, de conexão com você mesmo, que você acredita em você, que você se aceita como você é, que você ama a você mesmo, como você é. Né? E se vocês estão se perguntando, poxa, será que eu realmente me amo? Não, Pamela, mas eu me amo. O outro vai falar assim, olha, eu nunca parei para pensar nisso. Então, de repente, está na hora, né? Você fechar os olhos, se conectar com você mesmo, começar a observar. Vai anotando no caderno o que você gosta de você, o que você julga que você gostaria de mudar, que não deveria ser assim, né? E nesse julgamento, porque nesse momento você vai julgar mesmo, e isso tem um propósito de ser, né? Eu já expliquei que julgar também não é que é uma coisa assim, ai meu Deus, tudo que existe na vida, gente, tudo o que existe tem uma razão de existência. Tudo o que existe. Então, o julgamento, que às vezes aqui a gente julga como uma coisa ruim, como uma coisa que tem o bonzinho e o malzinho, e alguém que vai dar o veredicto. Não. Então você vai usar esse julgamento, você vai começar a olhar para essas questões que você acha que você precisa mudar, você vai começar a se aproximar delas, para saber se realmente você quer mudar alguma coisa. Pode ser que você está fazendo alguma coisa que não te traz esse estado de contentamento porque você quer satisfazer o outro. Então, meus pais queriam que eu estudasse tal coisa, então eu fui lá e fiz a faculdade que eles queriam, mas não é o que você realmente queria fazer. Ou se é algo que você ama fazer, que já está dentro de você, uma coisa inexplicável do porquê que você ama fazer isso, mas isso faz parte da tua essência, e você de repente não faz porque você tem pensamentos e crenças limitantes. E isso vai te afastar do contentamento também. Então esse é um processo, né, de reconexão. Gente, eu até fiz meu tempinho aqui tá acabando, mas eu fiz uma jornada de 2 dias para escrever a carta com os pedidos para 2022. Esses vídeos, quem quiser ter acesso a esses vídeos, para poder, de repente, fazer essa conexão, se conectar com os sonhos, e aí você, ao mesmo tempo, vai aproveitar para rever várias questões que eu estou colocando aqui, tá? Pode me mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook, lá pelo Messenger dessas redes sociais, falando, Pamela, eu quero, que eu mando para você o PDF, mando o link dos vídeos para você, tá bom? Eu gostaria muito de continuar falando, mas não vai dar. Meu tempo acabou e eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. Se você gostou desse conteúdo, se isso acrescentou na tua vida, dê um like, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conhecimento. Acesse também as minhas redes sociais, o meu canal no YouTube, Pamela Jaque Yogini, e participe, curta, comente, salve, enfim, para estar me ajudando aí para continuar com esse trabalho aqui
de estar trazendo esse conhecimento que eu recebi, assim, e do qual eu sou muito agradecida. Então, gente, eu desejo que vocês tenham uma linda semana. Fiquem bem, fiquem em paz e nos vemos na próxima segunda-feira. Namastê!